Caros alunos, hoje estudaremos a aplicação prática dos indutores, onde explicaremos o princípio de funcionamento do relé eletromecânico. Depois, faremos uma demonstração prática do acionamento de uma carga monofásica através de relé. Vamos utilizar 3 lâmpadas que serão acionadas. E, posteriormente, faremos a demonstração prática também do acionamento de carga trifásica através de relé. Nesse caso aí, utilizaremos o motor de indução trifásico. Vamos entender o princípio de funcionamento do relé eletromecânico. Observar nessa ilustração, nós temos aqui a bobina, onde aqui vamos alimentar essa bobina, nesse caso, no nosso estudo 12 volts, porém existem outras situações, 5 volts, enfim, que você pode alimentar essa bobina em corrente contínua. Consequentemente, ao alimentar essa bobina aqui, vou fechar essa chave aqui, a corrente irá circular nessa bobina. Em seguida, segundo o princípio da lei de Lenz, ao circular corrente elétrica nessa bobina, consequentemente, ocorrerá a criação de uma corrente no sentido contrário aqui, que se opõe à sua corrente de origem. Consequentemente, ocorrerá a força eletromotriz, que faz com que essa força feche ou abra o contato aqui. Nesse caso aqui, nós temos apenas esse contato, mas podemos usar posteriormente nos próximos slides, relé de 5 pinos, onde tem o contato normalmente aberto e o normalmente fechado, e o pino comum, onde com a energização desse circuito aqui, você vai abrir um contato e fechar o outro contato, consequentemente. Bem, continuando o raciocínio, ao fechar esse contato, essa corrente irá circular nesse circuito, consequentemente, atendendo essa carga, alimentando-a. Dando continuidade à explicação do funcionamento do relé eletromagnético, pode-se observar que ele é dividido em 2 circuitos. Esse aqui é o circuito de carga, né? O circuito de saída ou da carga, onde será alimentada a carga, e esse outro circuito aqui é o circuito de entrada, o controle da bobina, onde, como nos explicamos, que será alimentado aqui o circuito, consequentemente energizando a bobina e fechando esse contato e alimentando a carga em seguida. Como eu já tinha comentado, vamos utilizar nessa aula de hoje o relé de 5 pinos, que é essa ilustração aqui. Aqui nós temos o circuito de entrada, ou controle da bobina, esses 2 pinos aqui. Esses 2 pinos, nesse caso específico desse relé aqui, ele será alimentado com 12 volts corrente contínua. Aqui, na saída, nós temos o circuito de carga. Como eu tinha falado anteriormente, nós temos o pino comum, o NF, que é o normalmente fechado, e o circuito normalmente aberto, o NA. Ao energizar essa bobina aqui, consequentemente, esse contato vai comutar aqui para o NA. Consequentemente, esse contato fechando com o NA, vamos alimentar a carga aqui nesses 2 terminais aqui. Para entendermos melhor, vamos apresentar um vídeo onde explica o funcionamento, onde apresenta o funcionamento do relé. Aqui nós temos o relé, onde aqui teremos a alimentação dele em 12 volts, corrente contínua. Aqui é seu ponto comum. Aqui o contato normalmente fechado e aqui o contato normalmente aberto. Já está energizado, conforme
o som emitido pelo relé. Vamos melhorar a visualização aqui. Observa-se que quando você energiza o relé, ele vai fechar esse contato. Onde é observado o seu comportamento aqui, ó. Energizar o relé. Feito isso, pessoal, vamos agora, poderemos aplicar, ter várias aplicações para o relé. Escolhemos duas aplicações práticas, que seria um acionamento de uma carga monofásica e depois uma carga trifásica. Mas poderíamos estar aplicando em diversas situações no dia a dia. Aqui, como já foi informado anteriormente, nós temos uma fonte aqui de 12 volts. Aqui tem uma chave. Ao fechar essa chave, vamos energizar essa bobina. Com a energização dessa bobina, esse contato aqui será fechado, nesse sentido. Aqui nós temos a fase, a alimentação de 220. A corrente irá circular aqui. Nós temos 3 lâmpadas que estão associadas em paralelo. Consequentemente, em suas extremidades, temos o neutro. E em seguida, essas 3 lâmpadas serão energizadas. Que é esse caso aqui. Aqui nós aplicamos os 12 volts aqui, que é o caso da bobina, 11,91 volts, nesse kit eletrônica, onde estamos aplicando aqui 12 volts nessa bobina. Ao energizar essa bobina, consequentemente, essas lâmpadas serão energizadas, ligadas. Consequentemente, teremos uma tensão aí de aproximadamente 220 volts, nesse caso 213 volts. Esse é o primeiro exemplo de um acionamento de uma carga monofásica utilizando o relé. Vamos agora para o segundo exemplo, que é o acionamento de uma carga trifásica através do relé. Aqui segue o mesmo raciocínio. Aqui nós temos a fase. Consequentemente, ao energizar esse relé, esse contato será fechado. A corrente irá circular aqui. Consequentemente, essa simbologia aqui, eu utilizei aqui, nesse caso é a bobina do contator C1. Ao energizar a bobina desse contator C1, consequentemente, esses contatos serão fechados de C1, que é os contatos principais do contator, que são fechados simultaneamente. Esse disjuntor tripolar já estará energizado. Consequentemente, a corrente circulará em cada uma das fases, que são as 3 fases, as fases RS ou T, RST, ou denominando L1, L2 ou L3. Consequentemente, passará e alimentará o motor de indução trifásico, que é a representação aqui do diagrama montado. Nós utilizamos aqui no lado esquerdo aqui um kit eletrônica analógica, onde esse kit acionará o relé. Pode observar que esse multímetro apresenta uma leitura de 11,94 volts, aproximadamente os 12 volts, necessário para energizar o relé. E em seguida esse motor será energizado. Aliás, ele já está energizado, porque ele já apresenta uma tensão aqui de aproximadamente 380 volts. Nesse caso, o multímetro está medindo 369 volts. Vamos ver agora os 2 vídeos para exemplificar melhor a aula.
Aqui esse primeiro multímetro pode observar que antes de ser energizado, colocamos o multímetro para fazer a medição na parte de corrente contínua e aqui onde será energizado as lâmpadas no circuito monofásico. Observa-se que, conforme ressaltado anteriormente, esse kit aqui está recebendo uma tensão de 11,90 volts, aproximadamente 12 volts, corrente contínua, que está sendo medido nesse relé. E a saída das lâmpadas aqui estão conectadas os terminais do multímetro, onde é lido 213 volts, aproximadamente os 220 volts, conforme a alimentação da rede. Vamos agora partir para o outro vídeo que trata da alimentação trifásica. Se observarem aqui, nós temos aqui um kit onde alimentará o relé com 12 volts corrente contínua. Na saída do relé teremos alimentação em 220 volts, onde será alimentado a bobina desse contator, que consequentemente, ao ser energizada a bobina desse contator, teremos o fechamento dos contatos principais, que alimentará essa máquina através desses 3 cabos, que é o circuito de força, que está conectado na máquina, que está ligado em Y, é um motor 220-380, e consequentemente teremos entre as fases 380 volts. É importante salientar que nesse vídeo também observa-se também que, além da aplicação do relé aqui, que é um indutor, que é uma bobina, podemos comprovar nesse vídeo que temos também a aplicação do contator, que funciona nesse mesmo princípio, né? E a própria máquina elétrica, um motor de indução trifásico, né? Como o próprio nome diz, motor de indução trifásico, que nada mais é que um indutor. Vamos ver agora a máquina funcionando. Se vocês observarem essa leitura aqui, coloquei apenas no multímetro, está fazendo o registro da tensão em corrente contínua na alimentação do relé, né? Nesse caso a bobina. Consequentemente, vamos desenergizar o relé e em seguida o motor será desligado. Bem, pessoal, agradecemos pela atenção de vocês. Até a próxima aula e bons estudos para vocês.